Hoje é o dia 2 de agosto de 2017. Vamos dar início à nossa reunião, fazendo a leitura da questão 524 de O Livro dos Espíritos. Os avisos dos Espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral, ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? E a resposta foi: tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Allan Kardec aditou um comentário: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos que eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvera escutado. Conselhos. Conselhos parece algo que sempre tem quem gosta de dá-los, porém recebê-los poucos. É a mesma coisa, ou mais ou menos correlato a críticas. Todas as vezes que a gente ouve uma crítica e que alguém diz que não tem problema desde que a crítica seja construtiva, invariavelmente a gente está falando da crítica verdadeira contra aquela que nos agrada. Porque se nós pensarmos bem, todo conselho, assim como toda crítica, são bons, mesmo quando ensinam ou orientam para coisas equivocadas. Porque se nós os tomarmos como conselhos ou críticas, automaticamente nós nos reposicionaremos, teremos que fazer uma análise e a partir de então decidir o que convém ou o que é contraditório com a nossa própria percepção do problema. Mas a questão, como Allan Kardec colocou, ela toca num ponto que muitas vezes nós também sequer queremos dar atenção. Ele não perguntou se os espíritos nos aconselham. Ele fez questão de pontuar sobre espíritos superiores, ou seja, aqueles espíritos que são verdadeiramente bons e que, portanto, terão o cuidado, o zelo de nos oferecer melhores reflexões para o que fazemos na nossa vida. E um comentário de Allan Kardec enriquece mais ainda o enfoque, quando ele coloca que a nossa consciência é acionada por esses espíritos, ou seja, são buscados os nossos próprios arquivos para daí extrair as considerações que serão levantadas, assim como são também aproveitadas as pessoas e ocasiões que se fazem presentes no nosso dia a dia. Mas nós temos uma tendência muito forte a rejeitar determinados conselhos. Quando nós somos crianças, nós não aceitamos conselhos de diminuir o consumo de guloseimas. Quando somos adolescentes, achamos que o mundo todo está ultrapassado e vencido e que, portanto, qualquer conselho e sugestão que venha do mais velho já vem mesclada de alguma coisa indevida para ser absorvida. Quando estamos maduros, não queremos conselhos porque já sabemos muito da vida. Afinal de contas, já fomos crianças e jovens. E quando finalmente já estamos na idade que nós chamamos da idade da grande experiência, aí nós dizemos: para que eu quero conselho nessa altura da minha vida? Por que você vem me criticar se você já não vê tudo que eu passei e tudo que eu fiz?
Isso é mais ou menos um quadro bem genérico, e por ser genérico não atinge a todos, mas que é muito comum na nossa vida. A gente se submete a conselhos e críticas quase sempre de mau gosto. E não é à toa que normalmente esses conselhos e essas críticas são desperdiçados. Quando uma pessoa que não gosta da gente nos diz alguma coisa, como ela não tem nenhum interesse em nos agradar, nós poderíamos partir do princípio de que ou ela está sendo verdadeira ou então ela está sendo agressiva. Invariavelmente optamos que é agressividade. Muito raramente aceitamos que seja por algum motivo justo. Quando a gente escreve um texto e alguém nos coloca de que houve um erro, seja de conjugação, de pontuação, do que quer que for, a gente diz, não, mas eu já fiz de propósito. Ou então, por que você vem se meter na minha vida que você não tem nada a ver com isso? Como a gente já tem essa força do hábito, é natural que os conselhos espirituais passem pelo mesmo crivo. Falando em termos de mediunidade, os mais sensatos espíritos pontuam sempre que as mensagens que vêm falam primeiro para quem a recebe. Mas quase sempre a gente lê a mensagem pensando para quem foi destinada. Só que a mensagem psicografada, por exemplo, ela não é uma carta, porque ela não vem lacrada. Ela vem aberta. E como ela vem aberta, ela passa a ser do conhecimento de mais de um. Porque é muito bom eu dar um conselho, mas não passar ele dentro do meu próprio crivo. Qual é a força que tem um fumante para dizer ao outro que não fume? Qual é a força que tem uma pessoa que fala errado criticar porque o outro engoliu um S? Então o conselho ele afeta também este outro lado, o lado de quem o emite. Porque na hora que eu emito qualquer situação, seja uma sentença, seja uma análise, um julgamento, de alguma forma eu também estou me expondo. E na hora que eu me exponho, eu deveria, por sensatez, também ponderar aquilo em mim. Não se trataria aí necessariamente de uma comunicação mediúnica, mas é uma comunicação de si para consigo, portanto muito mais forte ainda. O fato é que, de uma maneira bem genérica, nós temos uma tendência a rejeitar conselhos e críticas. Quase sempre desqualificamos quem os dá e sempre nos desqualificamos quando recebemos. Mas se assim é, por que existem tantos aconselhadores e tantos críticos no mundo? Normalmente, quando a gente vê, por exemplo, um crítico de arte dizendo que tal ator, ou tal diretor, ou tal roteirista não foi feliz, a gente tem uma tendência a perguntar, então por que você não vai ser o ator, o diretor ou o roteirista? E a pessoa já se defende muito rápido. A minha função é criticar. Mas criticar é algo relativamente fácil, porque não há um comprometimento. Mas a falta de comprometimento está exatamente no momento em que eu, emitindo uma opinião, não a passo por mim mesmo. É muito fácil a gente dizer para alguém que tem um apetite voraz, dizer, coma pouco. Isto é muito simples. O difícil é você demonstrar que você se esforça para superar as suas limitações. E quais limitações nós deveríamos superar? Todas aquelas que nos levam a alguns desequilíbrios. Que tipo de desequilíbrios? Qualquer um deles. Desde o equilíbrio do pensar, do repousar, do trabalhar, ao equilíbrio do alimento, da conversação, dos hábitos de ver, de lidar com o que quer que seja. Nossa vida é um exercício. Nós estamos encarnados, não viemos para cá de férias. Nunca foi dito que a Terra é um planeta de gozos apenas. Aqui nós estamos para experimentar e provacionar aquilo que nós temos necessidade de exercer com superação. Por isso mesmo, pululam por todos os lados críticas e conselhos. Todos aqueles, e aí vendo agora o lado reverso da moeda,
todos aqueles que ouvem os conselhos e as críticas e ponderam, todos esses são vencedores. Porque em vez de você descobrir sozinho, já tem quem lhe mostre o caminho. É óbvio que muitas vezes caminhos controversos, outro tanto de vezes, nos dizem coisas que a gente precisa nos colocar bem situados para saber se teremos condições daquela empreitada. Numa das minhas viagens a Portugal, me levaram para ir a Sagres, que foi de onde partiram as maiores caravanas e caravelas para descobrir praticamente todo o mundo. E além da beleza do cenário totalmente diferente, falésias monstruosamente altas e um mar lá embaixo estrondosamente violento, é de se pensar como é que aquelas pessoas, sem os aparelhos que nós temos hoje, conseguiram sair dali e chegar às Índias, e chegar à América, chegar ao Brasil. Que coragem movia essas criaturas? Quem daria conselhos a essas pessoas no meio do alto mar, apenas olhando para cima e dizendo: é por aqui? Sim, mas é por aqui, a gente vai parar aonde? Não sei, mas que a gente vai parar em algum lugar, vai. Seguramente havia intuições, havia interferências espirituais, mas essas só eram possíveis porque alguém se determinou a fazer. Esse é o outro lado também dos conselhos e das críticas. A gente, quando olha a primeira ribanceira, quando vê a primeira falésia, quando sente a primeira onda se abater contra a nossa personalidade ou o nosso jeito de pensar, a gente já desiste, já descarta. Que se pensar desses homens que naquela época, há 500 anos, saíam pelos oceanos afora, sem ter a menor convicção de onde iriam parar e com o que iriam se deparar, pensando até na possibilidade, e se não chegar a canto nenhum, o que a gente tem para comer é suficiente para viver quanto tempo? E mesmo assim sair desse jeito e chegar em algum lugar, deveriam ter muita motivação interior. E por outro lado, deveriam sim aceitar determinados conselhos e comportamentos de críticas também, porque, convenhamos, não foi fácil. De uma certa forma, nós estamos, cada um de nós, tomando os nossos barcos, os nossos remos e os nossos destinos. A nossa vida é mais ou menos parecida com uma viagem dessas de grandes descobertas. A gente aporta, a gente mergulha no mar, totalmente confuso, literalmente às cegas. Não sabemos ainda com total segurança quem serão os nossos pais, quem serão os nossos parceiros, quem nos ajudarão a remar o nosso barco, mas também não sabemos quais serão os tamanhos das ondas que enfrentaremos. Mas o certo é que viemos e buscaremos, de uma forma ou de outra, aportar em algum sítio, em algum lugar, onde ali então poderemos fazer as construções que nós saímos em busca de. É preciso que contemos com aqueles que estão vendo do alto. Hoje nós temos os GPS, temos os satélites a nos orientarem, mas nós sempre os tivemos. A diferença é que hoje essa percepção é mecânica, a gente liga o aparelho e sabe exatamente onde e o que está acontecendo. Naquela época a gente teria que desenvolver um outro tipo de aparelho, porque aqueles que nos transmitiam as direções, transmitiam de uma forma muito mais sutil. Daí os espíritos terem respondido a Kardec. Os espíritos acionam o mecanismo da tua consciência, da tua mente, e esses mecanismos são acionados em cada um de nós o tempo inteiro. Nós vamos e estamos numa grande viagem. E que tipo de equipamentos nós temos? O da rejeição, o de dizer que nenhuma ideia é boa, o de condenar a pessoa que está ponderando que a gente deveria observar mais para um lado do que para outro. Onde estamos no nível de recebimento de críticas
ou até mesmo para quem não gosta de recebê-las, como temos pensado a maneira de dizer as nossas aos outros de uma maneira que seja bem aceita. São questões que nos dizem respeito a todos nós. Afinal de contas, essa comparação que foi feita, ou poderíamos até dizer essa metáfora com as viagens do descobrimento, com as viagens que nós desempenhamos dentro de nossas vidas, elas nos indicam que devemos estar sim muito abertos para todas as críticas, assim como para todos os conselhos. Crítica destrutiva é aquela que não nos oferece nenhum tipo de reflexão. Crítica construtiva é aquela que nos leva muitas vezes a ter que reformatar completamente a nossa maneira de ser ou de pensar. Conselhos, eles são bons todos. Os melhores são aqueles que absorvemos para o nosso bem. Conselhos ruins são dados por pessoas que veem de forma diferente e não necessariamente por pessoas que querem nos destruir. Mas mesmo aqueles conselhos que têm o fim de querer destruir ou desviar de um bom caminho, quem quer que seja, é uma forma ainda positiva de nós analisarmos para o que e como estamos abertos, para o que e para quem estamos abrindo nossas almas. Quando nós nos dispomos a falar, temos que igualmente estar dispostos a ouvir, e vice-versa. E conclui-se tudo isso com a grande frase atribuída a Jesus: faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Basta isso para que a nossa vida melhore muito e, consequentemente, melhoremos a vida de todos que estão em nosso redor. Vamos fazer a nossa meditação. Vamos elevar as nossas vibrações interiores, ponderando com a nossa consciência tudo aquilo que os amigos espirituais de cada um de nós nos diz ou nos convida a fazer. Quantas vezes, mergulhados neste oceano, deixamos de perceber que mais adiante ou mais além encontraremos novos portos a receber-nos com a alegria da descoberta ou com a alegria do reencontro. Alimentemos nossa alma com a esperança. Não a esperança de quem espera, mas a esperança de quem faz. Tenhamos a esperança como resposta dos nossos pensamentos. E mantenhamos a nossa esperança como uma resposta às nossas atitudes na direção daquilo de bom que buscamos. Tenhamos na esperança todo o suporte que nos fortalecerá para que tomemos as grandes decisões, porque depois delas virão as grandes conquistas. Mantenhamos em nós a esperança, não apenas de curar o corpo, mas sobretudo de melhorar definitivamente a alma. Levemos em nós a esperança para todos aqueles que aguardam o nosso abraço, assim como o nosso exemplo. Levemos a esperança dizendo a cada um que a vida é grandiosa e que é exatamente por isso que tem valido a pena viver, ainda quando muitas vezes percebemos as dificuldades para que a vida se desenvolva. A esperança, ela não vem como uma chuva de verão, muito menos como uma tempestade de qualquer época. A esperança é algo que nós podemos desenvolver dentro de nós, fortalecida com uma oração. E ainda que não seja uma oração de uma igreja, de uma religião, de um povo, de uma cultura,
mas que seja uma oração de conversa com o ser superior. E não importa que nome você use para convidá-lo, converse com essa coisa, essa força, esse poder maior, que nos dá respostas, a maioria ainda incompreensíveis, todavia todas muito justas e apropriadas. Conversemos com este abençoado sentido de vida, que é muito mais amplo do que a vida pequena em que nos metemos. E possamos dizer mais ou menos assim: ó vida, salve vida, abençoa-nos vida, que a tua vida em nós nos vivifique plenamente, pois que estamos manifestados no corpo, mas nem sempre estamos necessariamente vivos, porque perdemos as referências muito rápido, e dessa maneira nos isentamos da esperança. Vida abençoada, vida, deita sobre nós os teus braços de força e de harmonia. Ergue-nos para que tenhamos em nós as melhores forças de vida. Dá-nos força para suportar as dores, assim como para superar os sofrimentos. Vida maravilhosa, vida, inspira-nos, dando-nos o ar para o corpo, dando-nos o alimento para a alma, ensejando-nos ideias felizes e luminosas, e fazendo com isso com que todas as trevas se dissipem. Vida, iluminada vida, seja esta luz dentro de nós, seja a tua harmonia e a tua paz manifestas dentro de cada um dos nossos corações. Permite vida, permita a esperança, que os bons companheiros, amigos e anjos guardiões estejam conosco neste momento, que as suas bênçãos, penetrando as nossas almas, vivifiquem em nós o sentido de pureza, de grandiosidade e de vitória na grande jornada que é a nossa vida. Espíritos amigos, que este grupo de amigos espirituais, todos unidos em favor do nosso próprio bem, produzindo toda esta energética deste ambiente, nos propiciem estes momentos cheios de esperança e de vida. Que os seus conselhos sejam ouvidos por nossas consciências e que absorvamos tudo em favor de nossas próprias vidas. Amigos queridos, sejam as vossas energias mais um ponto alto de captação dessas bênçãos para cada um de nós, e os nossos magnetizadores encarnados, com os corações repletos de bom ânimo e esperança, deitam igualmente sobre nós os seus frutos, e dessa forma uma verdadeira alquimia feita na utilização desses fluidos, doando-nos condições energéticas de vitórias e superações. Inspiremos estas energias, absorvamos estas energias, estes fluidos, nos completemos com todas estas bênçãos. Inspiremos, introjetando melhor, e expiremos sempre no sentido da gratidão profunda. Gratidão à vida, gratidão à esperança, gratidão ao Evangelho, gratidão a Deus, a Jesus
aos amigos espirituais que nos oportunizaram o Espiritismo. Absorvamos energias boas e devolvamos tranquilidade sob a forma de esperança realizada em nosso próprio ser. Captemos energias. Estejamos abertos de mente e coração. Este é um momento divino, um momento em que podemos receber de forma tão direta estas energias tão sutis que nos completam e nos abençoam. Inspiremos e expiremos. Inspiremos e expiremos. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas almas e nós permaneceremos em oração à vida, enchendo-nos de esperanças, fortalecendo-nos no bem, para aproveitarmos todos os conselhos e todas as críticas que nos forem oferecidas para o nosso melhoramento e vitórias nesta vida. Continuemos em oração.